São nossos entrevistados ao vivo hoje no estúdio o promotor criminal de Bauru, João Henrique Ferreira, e o procurador da República, Fabrício Carrer. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Duda. Bom, é um prazer muito grande receber essas duas figuras importantíssimas do Ministério Público da nossa região, o Dr. Fabrício, que eu tive a honra de ser professor do Fabrício e do João. Ele está aí como procurador da República e exercendo um papel que a gente tem acompanhado há anos aí, sempre com uma inteligência brilhante. E o João, como criminal aí, bandido nenhum quer cair na promotoria do João. E o assunto hoje está aí, o país inteiro preocupado com tanta corrupção, com tanta malandragem no país, e está aí a PEC 37. E ninguém melhor do que esses dois promotores para darem a opinião do Ministério Público do que acha da PEC 37. E a semana que vem nós vamos trazer aí dos delegados de polícia que já pediram entrevista também, para que emitam a opinião dele, e o povo vai se configurando. Se num país com tanta corrupção, a promotoria realmente tem que ficar fora das investigações. Bom, o João já veio comigo aqui várias vezes, o Fabrício, que é a primeira vez que está vindo aqui. Então vamos dar uma palavra para o Fabrício primeiro, né, João? Lógico. Das boas-vindas para o Fabrício. Fabrício, explica para o nosso telespectador da região o que diz a PEC 37. Obrigado, Duda. Inicialmente gostaria de agradecer o convite. Já se passaram 20 anos quando eu deixei o Prevê Objetivo, fui aluno lá, e 20 anos após volto aqui para essa casa para participar desse debate. Então eu agradeço o convite em nome da Procuradoria da República de Bauru. O João Henrique, para os que não sabem, é marido da minha prima, então nós temos um vínculo familiar. Foi um grande incentivador da minha escolha pelo Ministério Público e, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo. Verdade. Que eu tinha dentro da minha casa e que, sem dúvida nenhuma, me forçou, me levou para o caminho que eu escolhi. Beleza. Que é ingressar no Ministério Público. Sobre a PEC 37, eu acredito que a população já esteja bastante esclarecida sobre quais são as suas finalidades. Busca-se, através dela, concentrar nas mãos da polícia a investigação criminal. Todos sabem quais são os papéis desempenhados pelo Ministério Público e quais seriam as consequências da aprovação desta PEC. Nós ficaríamos de mãos atadas, não poderíamos mais investigar crimes, o que contraria toda a lógica do nosso sistema constitucional. Então, o Ministério Público Federal repudia esta iniciativa. Como é que você vê isso, João? Eu, além do que o Fabrício destacou, né, que de certa forma é realmente algemar o Ministério Público, eu destaco que me parece claro que o nosso momento histórico e político, essa PEC ela foi colocada com o objetivo de proteger as pessoas que são alvo de processos do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça esteve em Bauru e ele falou uma coisa muito importante, né? As críticas que se faz ao Ministério Público e que deram origem à PEC, certamente, na verdade, o fundo disso é retirar do Ministério Público o poder de investigação, não pelos seus defeitos, mas certamente pelas suas qualidades. Se não fosse a qualidade do Ministério Público, certamente essas pessoas que hoje são alvo, né, e que estão patrocinando a PEC não estariam interessadas, né, em retirar esse poder do Ministério Público. Exatamente. Ô Fabrício, uma das coisas que se colocam, eu gostaria até que você esclarecesse para o nosso telespectador, é que a Constituição não dá esse direito ao Ministério Público. Pois é, Duda. A polícia levanta essa bandeira de que o Ministério Público não tem o poder investigatório. Pense comigo, se o Ministério Público não tivesse o poder investigatório, qual a razão de se fazer uma PEC?
Ele já está previsto constitucionalmente. Então não haveria necessidade de se alterar a Constituição para excluir esse poder do Ministério Público. Então o próprio discurso deles é falacioso. O Ministério Público, pelas suas funções, pela sua atuação na parte criminal, ele tem o poder investigatório. A Constituição fala que nós temos a prerrogativa de expedir notificações, de intimar pessoas para serem ouvidas, para a gente produzir provas nos nossos procedimentos internos. Nós não queremos instaurar inquérito policial. Isso é uma atribuição da polícia. Isso cabe exclusivamente a ela. O que nós queremos é, no âmbito da Procuradoria, instaurar os nossos procedimentos investigatórios criminais e ajudar o Brasil, ajudar a sociedade a descortinar a prática delituosa. Nós temos que combater o crime, combater a corrupção, a impunidade. Então nós atuamos para reduzir essas mazelas. A polícia ela se apega num dispositivo constitucional previsto no artigo 144 da Constituição Federal, que diz que compete à polícia exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária, nesse caso a Polícia Federal, né, seria a Polícia Judiciária da União. E, na verdade, essa exclusividade, ela não diz respeito à investigação, mas sim exclui da função de polícia judiciária a atuação de polícia rodoviária, de polícia ferroviária. Então, compete à Polícia Federal desenvolver esse trabalho. Essa exclusividade é em relação às polícias. Isso não se estende ao Ministério Público, que está previsto, inclusive, em outro capítulo constitucional. Esse é o problema. Toda a origem da discussão reside nesse dispositivo constitucional, mas ele não se aplica ao Ministério Público. Quem que está incomodado em tirar o Ministério Público dessa investigação? Porque a gente sente, eu não sei, até eu não estou nem entrando no aspecto constitucional, que eu não sou advogado, mas a população brasileira, com tanta corrupção que está aí, vê o Ministério Público como uma esperança de que tem alguém olhando, de que tem alguém investigando. Claro que a polícia também, né? Entendeu, né? Mas quem principalmente tem interesse em tirar o Ministério Público disso, João? Essa é uma boa questão, né? Eu vou responder isso citando dois casos concretos, reais, portanto, apenas para que a gente possa, né, ter ideia do que acontece num escalão um pouco superior, né? Basta dizer o seguinte: o atual presidente do Senado Federal está sendo processado pelo Ministério Público por falsidade documental. O atual presidente da Câmara dos Deputados Federais está sendo processado por vários processos, várias ações criminais e cíveis pelo Ministério Público. Então, olha, o chefe das duas casas parlamentares da nação sofrem ações do Ministério Público. Fora eles, dezenas de outros, né? A PEC nasce justamente aí dentro. Então, a resposta, você acha que é o poder político, principalmente o poder político. Principalmente o poder político. Aliás, o poder político hoje, o que nós estamos notando é que ele está se acercando de garantias para continuar os maus políticos, né? E o que nos faltam, infelizmente, são maus políticos, né? Eles estão se acercando de garantias, né, para continuar esse modo de agir deles e, logicamente, se manter no poder, né? Não só eles estão atuando para tirar o Ministério Público da investigação, por meio da PEC 37, mas também agora, coisa que não dá nem para imaginar, por meio da PEC 33, eles estão querendo um poder de rever as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. É algo que, você veja, eles atacam de um lado, né, se ataca de um lado a investigação, porque tirando o Ministério Público quebra de qualquer forma, né, um poder de investigação, e de outro lado eles atacam até o poder de decisão. Então, me parece que a função, o objetivo básico é justamente esse daí, né? Criar um sistema em que a dificuldade em processar e condenar alguém, notadamente no âmbito político, seja extrema, e com isso eles possam agir da maneira que quiserem. Ô Fabrício, eu complementaria, desculpa interrompê-lo, mas muitas das pessoas que defendem a PEC, num passado não muito distante, eles enalteciam a atuação do Ministério Público. E de uma hora para outra, esse quadro se reverteu. Eles passaram a criticar a nossa postura.
A Constituição está aí, vai completar 25 anos. Nesses 25 anos, ninguém questionou se o Ministério Público tinha ou não poderes investigatórios. A partir do momento em que o Ministério Público começou a melhorar a sua forma de atuação e começou a trazer mais resultados para a sociedade, eles começaram a bater no Ministério Público. Então, quem hoje se interessa pela PEC são apenas aquelas pessoas que visam a satisfação de interesses corporativos ou dos próprios interesses. Não se procura proteger interesse público, nada disso. O que eles querem é resolver o problema particular deles, a perpetuação de seus projetos de poder. E isso, infelizmente, no atual estado das coisas, no nosso Estado Democrático de Direito, isso é intolerável. Não dá para admitir essa PEC. É um absurdo. A Polícia Civil, por que ela é a favor da PEC também? Porque ela seria a grande interessada em fazer investigação. Ela não tem acesso às investigações do Ministério Público? Duda, eu vou falar pela atuação no Ministério Público Federal. Eu desconheço a forma como o Ministério Público Estadual atua. Mas normalmente a gente instaura um PIC, é publicada uma portaria, nós prestamos conta para a Corregedoria, para o Conselho Nacional do Ministério Público. Quando chamamos alguém para ser ouvido, autorizamos a participação de advogados, há uma fiscalização. A polícia, via de regra, ela não tem acesso, até porque esse é um procedimento interno nosso. E quando a gente conclui, ou confirmando a prática de um crime ou não, nós encaminhamos isso para o judiciário, solicitando arquivamento. E a polícia faz a investigação dela? Sim, algumas vezes a gente encaminha o nosso próprio procedimento para a polícia. Requisita-se a instauração de um inquérito e a polícia, a partir dali, trabalha cumprindo o seu papel. É importante ressaltar que o Ministério Público não quer acabar com a polícia. A polícia é nossa parceira. Se tirar o sigilo também, aí acabou tudo, né? Sim, alguns casos demandam sigilo. Nem todos. Hoje, se um advogado for na procuradoria e solicitar uma certidão em nome de uma pessoa, nós emitiremos uma certidão negativa ou positiva acerca da existência de uma investigação. Então não é nada sigiloso. Não é nada fora do controle como se sustenta. Levanta-se a bandeira, o Ministério Público age de forma descontrolada, de forma irresponsável. Isso é uma mentira. Eu sou diuturnamente controlado, meu corregedor me cobra informações, o Conselho Nacional cobra informações. Então, falar que eu ajo sem controle é leviandade. Não dá para aceitar isso. Bom, a Associação da Polícia Civil, ela tem uma postura a favor da PEC. E os delegados federais também têm uma postura... Sim, eu tenho grandes amigos dentro da Polícia Federal, tenho colegas de faculdade, amigos de uma vida lá dentro. Pessoas que eu confio extremamente. Então eu não tenho nada contra a Polícia Federal. Eles estão buscando essa exclusividade, é óbvio, há intuito corporativo. Porque se você concentrar esse poder na mão da polícia, é óbvio que vantagens advirão dessa concentração. Então não há dúvidas que há interesses corporativos. O problema é o outro lado da moeda. Na medida em que você exclui a participação do Ministério Público, obviamente você reduz o combate à criminalidade, à corrupção. Se num país como o nosso, em que esses índices são alarmantes, pensar-se em reduzir o combate, contrariando uma tendência mundial, é de um paradoxo tremendo. Nos Estados Unidos, o Ministério Público faz a investigação. Agora, tem alguns estados que até o juiz faz a investigação dele, né? Há países em que o Ministério Público conduz autonomamente, há países em que a polícia é vinculada ao Ministério Público e há outros em que só a polícia investiga. O que estão querendo fazer com o nosso país é dar essa exclusividade, concentrar essa exclusividade na mão da polícia. A diga-se passagem, né, Duda? Mesmo nesses casos em que só a polícia investiga, é uma minoria dentro do contexto internacional e em nenhum dos casos isso acontece nos países mais desenvolvidos, né? Então, nós preservamos um sistema de apuração de criminal e de processo aos autores de crime que ele é muito fracionado, fragmentado. E por causa dessa fragmentação, criam-se instituições, né, diferentes para atuar no contexto de todo o sistema, e logicamente que essas instituições acabam defendendo interesses corporativos, né? Aqui só para citar, né, logicamente que não é nem o tema em discussão, mas olha, a Polícia Militar e a Polícia Civil,
né? Há uma rivalidade, né, histórica entre elas, né? E a Polícia Civil, ela, ao que parece, quando se fala no poder investigatório do Ministério Público, e aqui é o grande engano, ao que parece, se entende isso como o Ministério Público querendo abocanhar função da Polícia Civil, e longe disso, nós não estamos querendo abocanhar função de ninguém, como bem disse o Fabrício. A polícia que continue investigando, a polícia que continue se fortalecendo, nós temos o reconhecimento da importância da polícia, mas é inegável, Duda, que no contexto em que nós vivemos, o Ministério Público, sendo titular da ação penal, ele não pode ficar alijado de maneira nenhuma da possibilidade da investigação, né? Como que pode se imaginar uma instituição que vai patrocinar, que vai promover o processo, ficar rendida nas mãos de quem investiga, sem que ela possa de maneira nenhuma interferir? E aí vem um argumento que também é falacioso, o argumento de que o Ministério Público nessas condições seria parcial. O Ministério Público é criado como um órgão, ele é criado como um órgão que atua imparcialmente. No processo eu sou parte, mas não estou vinculado a resultado, eu sou parte, mas atuo imparcialmente. Da mesma forma que eu atuo imparcialmente no processo, eu atuo imparcialmente na investigação. E é curioso, Duda, que essa reclamação do povo de parcialidade não é contra o Ministério Público, é contra a polícia. É a polícia que sofre a pecha da parcialidade. Sim. É sobre ela que existem decisões e decisões, no sentido de que, porque a polícia produz a prova, ela é que acaba agindo de maneira a transformar a prova que ela produziu em prova em verdade, né? Então, eu estou dizendo apenas isso, porque se amanhã se argumenta, né, que o Ministério Público, se atua na investigação, ele é parcial, é só para lembrar que a nossa função, desde a origem, já é uma função de imparcialidade. E que, se nós fazemos isso no processo, não haveria razão nenhuma para não fazer na investigação. E se nós tivermos que imaginar parcialidade, certamente a polícia estará muito mais sujeita a ser parcial do que o Ministério Público, certamente. Eu ia fazer essa pergunta para você, o João colocou bem aí. Até ver se você quer colocar mais alguma coisa. Uma das coisas que a polícia fala é exatamente a quem cabe o ônus de acusar não deveria participar da investigação. Mas, Duda, estão confundindo. Antes da propositura da ação penal, há um procedimento investigatório. Nesse procedimento investigatório, não há que se falar em acusação. Não há parte na investigação. A polícia, ela tenta criar uma espécie de um processo onde ele seria o juiz dessa instrução. E isso não existe. A polícia, ela elucida a prática de um crime. O Ministério Público, quando age nessa investigação, no seu procedimento interno, ele age visando esclarecer a prática de um crime. Às vezes ele conclui que não houve crime. Eu já cansei de, no meu gabinete, arquivar procedimentos investigatórios, porque não cheguei à conclusão de que havia materialidade e autoria delitiva. Entendeu? Então, esse argumento, o Ministério Público é parte e ele não poderia investigar. Para se falar em parte, presume-se, parte da premissa que existe uma denúncia, uma ação penal. Então, na investigação ainda não tem. Posso complementar? É curioso esse argumento e ele até irônico, porque existem dois campos de investigação, o campo criminal e o campo civil. Sim. Tá? E às vezes estão intimamente ligados. E que estão intimamente ligados, na maior parte dos casos que nos cabe investigado, na maior parte dos casos, eles estão absolutamente interligados. No campo civil, em que nós atuamos em defesa da sociedade, na área de meio ambiente, na área de saúde, na área de consumidor, notadamente na área da cidadania, patrimônio público, existe lei que nos dá expressamente o poder da investigação por meio de um inquérito, que não é inquérito criminal, é inquérito civil. E por meio desse inquérito civil eu colho todas as provas e elementos que vão me autorizar depois a propor uma ação. E olha quantas não são as ações promovidas pelo Ministério Público em todas essas áreas de atuação coletiva.
E ninguém indaga se quando eu instauro o inquérito civil, ninguém questiona se eu vou estar agindo parcialmente ou imparcialmente. Por que vamos indagar agora a respeito da investigação no âmbito criminal? Então, esse argumento não serve, não tem finalidade, é apenas, ao que parece e é o que dá a entender, é apenas um argumento para querer também nos afastar. Fabrício, o que faz o Ministério Público investigar? Quem que pede? Às vezes até o juiz pede para o Ministério. Duda, como é que ele entra num processo? Nós temos a livre iniciativa. Eu posso abrir o jornal e detectar que ali há indícios da prática de um crime, eu recorto esse jornal, eu baixo um site da internet, instauro um procedimento. Elabora uma portaria e cria um procedimento investigatório criminal. O cidadão pode procurar a procuradoria, a qualquer instante vai ter um servidor lá responsável por receber. Essa denúncia pode ser feita oralmente lá, ou ele pode levar um documento, uma representação, elencando as razões pelas quais ele acha que houve um crime, documento, se ele tiver, e nós analisaremos e daremos continuidade à investigação. Deve ter um montão de coisa que vocês falam, não, né? Inimigo político, principalmente. Né? Para você ter uma ideia, as coisas que aparecem na Procuradoria, tem gente que fala que está sendo investigado pela CIA, que tem câmeras, que tem raio laser na casa dele e que ele está sendo monitorado pelos Estados Unidos. Nossa. Sabe? Então, eu não perco meu tempo, eu justifico e arquivo de plano isso. Mas há denúncias sérias. A própria denúncia do problema que todo mundo acompanhou aí do hospital de base, da Operação Dom Toma, ela teve início lá no Ministério Público. Um cidadão que trabalhava dentro do hospital de base nos procurou e relatou o problema. Nós ficamos um bom tempo discutindo com o MP estadual sobre estratégias, unimos os esforços, né? O GAECO trabalhou junto, a promotoria lá do Fernando Maceri, do Carneiro, o meu gabinete, a nossa procuradoria, nós trabalhamos juntos e desencadeou isso. Então, foi um cidadão que levou a notícia até nós. E temos também o nosso site. Qualquer cidadão pode entrar no site, relatar a prática de um crime e nós analisaremos. E o juiz pode pedir também? O juiz pode. Isso é corriqueiro. Isso passou por aqui, eu achei estranho. O juiz está lá numa ação previdenciária. Verifica lá, olha, houve um problema lá, o meu empregador falsificou a minha carteira, o meu empregador não recolheu as minhas contribuições previdenciárias, o juiz extrai cópia, encaminha para o Ministério Público e a gente requisita instauração de inquérito ou investiga na própria Procuradoria. Dependendo do caso, a gente já toma providência logo ali. Duda, posso complementar? Claro. Novamente? E aqui é uma parte importante, né? Tem que ficar muito bem claro que, como não é nosso interesse abocanhar, como se está falando aí, retirar da Polícia Civil a função dela, nem da Polícia Federal, é muito importante dizer que a nossa intenção é participar da investigação, especialmente nas áreas onde a polícia tem maior dificuldade. Onde a polícia ela tem demonstrado, e isso é real, que não atua eficazmente, por várias razões. Mas certamente as maiores razões são justamente estão relacionadas justamente ao fato de algumas garantias que a polícia não tem e que nós temos. Né? Então nós não temos nenhum receio de investigar autoridades. Né? Por quê? Porque nós temos, entre aspas, uma certa imunidade em relação à eventual reação delas, o que a polícia não goza. Né? Então, exatamente nessas áreas em que a polícia tem maior dificuldade de investigação, que ela não tem estrutura suficiente e que são áreas de relevância, é que nós temos participado da investigação. Eu queria lembrar nesse momento a atuação do GAECO, inclusive com a participação de Bauru, na descoberta de uma fraude fiscal que foi noticiada no jornal, de mais de 2 bilhões de reais. Sim. Mais de 2 bilhões de reais. Então, são situações que estão longe, né, de significar verdadeiramente uma pretensão, né, de assumir a investigação, mas muito pelo contrário, de somar, né? E nós não vamos prejudicar em nada, para falar a verdade. Aliás, se nós sairmos, é o prejuízo, porque aí a sociedade vai perder certamente um grande braço na luta contra o mal. Certamente a sociedade vai perder esse grande braço se essa PEC passar. Pois é, tem uma piadinha aqui, o João, 2 bilhões, é só um campinho de futebol. Um campinho de futebol, é verdade. Tem razão.
Aqui no Brasil é só um campinho de futebol. A hora que eu vi uma reunião de deputados, senadores com membros do Ministério Público, tentando não proibir, mas amenizar, porque algumas coisas o Ministério Público não poder... O que deu aquilo lá? Duda, com o avanço da votação da proposta de emenda constitucional 37, e já havia um quadro bem favorável à sua aprovação, começou a surgir essa celeuma, e o Ministério da Justiça tentou apaziguar os ânimos. Convocou o Ministério Público, representantes da Câmara, representantes da Polícia, e eles fizeram um grupo de trabalho para estudar realmente quais seriam os interesses, corporativos ou não, e traçar um plano que atendesse às duas categorias. O Ministério Público Federal, eu não sei qual foi a postura da Associação de Classe do MP estadual, mas o Ministério Público Federal, à unanimidade, rechaçou o projeto que foi apresentado. Porque ele, embora ele não fosse tão simples como a primeira proposta da emenda, ele era melhor estruturado, mas ele acabava, de forma até muito mais deletéria, nos engessando. Ele nos colocava com uma atividade suplementar. A gente só atuaria se a polícia não conseguisse atuar. Ele permitia que a polícia tivesse o direito de avocar a nossa investigação. E pior... Isso é interpretativo também. Ele nos obrigava a pedir autorização para o Poder Judiciário para investigar. Quer dizer, soa totalmente absurdo. Como eu disse, na forma como o nosso sistema constitucional está organizado, o Ministério Público tem que se dirigir ao Poder Judiciário para falar, posso investigar? Claro. Isso é censurar, é amordaçar, é amarrar o Ministério Público. Então, obviamente, a carreira, a unanimidade, reprovou aquele texto. Então, não houve o consenso. Só que a polícia diz, o Ministério Público é intransigente. É que há coisas que a gente não pode transigir. E esse é um deles. Abrir mão das nossas prerrogativas funcionais não está no campo da nossa liberdade de transição. A gente não pode transigir com isso, de transação. Duda, é importante destacar também que duas situações diferentes, né? A primeira é o seguinte, não é só o Ministério Público que estará alijado da investigação. Outros órgãos que fazem investigação... Perfeito. Também estarão alijados, como Banco Central, Receita Federal e aí por diante. E são instituições que têm conhecimento, têm know-how, né? São assuntos extremamente técnicos. Informação precisa, né? E eu quero saber como é que se vai resolver essas questões, né? Como é que se resolverão. A outra situação que é importante frisar é que a polícia argumenta que de qualquer forma, o Ministério Público tem o poder de requisição, quer dizer, ele não precisa de investigar, porque ele pode requisitar a investigação para a polícia. Mas, Duda, sinceramente, eu tenho 20 anos de Ministério Público e eu posso dizer, pela experiência, é lógico que a gente conta, né, com a boa vontade, com o trabalho honesto, né, da polícia, mas evidentemente que se eu não tiver a oportunidade de, mesmo na requisição, na omissão daquela autoridade, se eu não tiver a oportunidade de investigar, é a mesma coisa que eu não poder investigar. Então, ainda que eu requisite, mas se a autoridade não investigar na hora que for necessária, né, com a presteza que for necessária e com a inteligência que for necessária, pronto, passou o momento e não será mais possível coletar as provas. E se eu não posso complementar a investigação, eu estou rendido na mão da polícia e o processo certamente não terá bom resultado. E o doutor João era da polícia, né? O João primeiro fez o Barro Branco, a Academia do Barro Branco, e depois que foi fazer direito, né, João? Foi, verdade. Participei com muita honra da instituição, Polícia Militar. É verdade. Vou pôr uma pergunta do Pedro Valentim. Você conhece o Pedro Valentim, né? Conheço o Pedro Valentim. O Pedro é um menino muito inteligente, defensor de minorias. Vamos ver o que eu até já sei, porque ele manda direto aqui. Ele é a favor, ele é contra a PEC. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Doutores, temos que ser contra a PEC 37, que pretende tirar o Ministério Público das investigações criminais. Mas também não podemos nos esquecer da PEC 2 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que quer proibir os promotores estaduais de investigar deputados estaduais, prefeitos e secretários estaduais.
Podia pôr aqui dono de escola também, né, Pedro? Qual a visão dos senhores? Essa é mais particular da minha instituição, que é o Ministério Público Estadual, né? Duda, Veja que eu tinha lido, então, não era da Federal, eu li alguma coisa disso. Veja você que nós estamos realmente tomando tiro de tudo quanto é lado, né? E eu queria perguntar à população e a todos, né? Por que será que o Ministério Público, né, está sendo alvo de ações tendentes a retirar os seus poderes? Será porque está fazendo um mau serviço, Duda? Será que é porque está fazendo um mau serviço? Né? Essa PEC 01 da Assembleia Legislativa se resume ao seguinte: um deputado estadual propôs essa emenda à Constituição estadual para concentrar na mão de um único promotor, que é o Procurador-Geral de Justiça, a investigação em relação às pessoas que gozam de prerrogativas, né, parlamentares, secretários, né, pessoas que exercem cargos elevados. Concentrar exclusivamente na mão do Procurador-Geral a investigação, né, dos fatos eventualmente ilícitos. Né. Lógico que essa concentração prejudica a investigação. Né. Qualquer pessoa que minimamente, né, tenha conhecimento de como funciona o sistema, sabe que se concentrar na mão de um, né, porque é um, né, já dificultou a investigação, E o porquê que surgiu essa PEC? E aí eu me reporto àquela pergunta inicial que você fez. Qual o interesse? Só porque um promotor de justiça de São Paulo propôs uma ação contra a Assembleia Legislativa para acabar com o auxílio moradia dos deputados. E a justiça acabou com o auxílio moradia. Em represália, na sequência, veio a PEC. Né? E com esse argumento, exatamente com esse argumento, e um argumento de uma forma assim, que eles colocaram até leviana, né? Porque afirmando que os promotores estariam agindo, né, de maneira absolutamente precipitada, não apurando convenientemente, muito pelo contrário, né? A prova é que a justiça deu o ganho de causa. Né? Então o promotor entrou com a ação, a Justiça deu o ganho de causa ao Ministério Público, na sequência veio a PEC para tirar o poder de investigação dos promotores e jogar apenas na mão de Começou aí, então. Aqui. Começou exatamente aí. O doutor Natanael é advogado também. Ele pergunta assim: estamos do lado dos promotores, mas o Conselho Nacional de Justiça não pode inocentar o ex-senador Demóstenes Torres. E todos estamos contra a PEC 37. É a voz da sociedade. Quero falar na voz da sociedade, eu não combinei isso com vocês, mas eu tenho que falar. Dá a opinião de vocês sobre esses movimentos, Fabrício. Duda, eu confesso que há 2 meses a situação era bem sombria para o lado do Ministério Público. E eu já estava muito cético, muito descrente com relação ao desfecho dessa proposta de emenda constitucional. Brigávamos, tentávamos convencer a população, os parlamentares, enfim, outras instituições que realmente se interessam pela defesa da democracia, da moralidade administrativa, do combate ao crime, à corrupção. Eu estava bastante chateado que eu antevia um desfecho ruim. Mas na segunda-feira, eu até estive em Brasília para participar de um evento lá relacionado à PEC. Eu cheguei em Brasília e eu vi o pessoal se manifestando lá no Congresso. Eu acho que a população cansou de tanto deboche, que eu acho que é um escárnio o que estão fazendo com a população brasileira. E ela se cansou muita disso. Corrupção, né, Fabrício? Ela se cansou e ela resolveu sair do casulo que ela estava e tomar as ruas para manifestar a sua opinião, o seu descontentamento.
para nós foi extremamente favorável, porque quando eu vi aquela juventude, e não apenas os jovens, eu vi senhores... E um movimento que brotou naturalmente. Sim, não foi nada arquitetado, organizado, nada. E eu vi a população com faixas contrárias à PEC, favoráveis ao Ministério Público. Aquilo ali foi um ato de civismo. Eles não estão ali apenas defendendo o Ministério Público brasileiro, eles estão defendendo, sobretudo, a fiscalização, o nosso país. Essa é a leitura que eu faço desses movimentos. Evidentemente, não concordo com a baderna, com a violência. Não. Todo mundo tem o direito de se manifestar desde que seja feito de forma ordeira. E agora tem que investigar nessas imagens aí, pegar esses vagabundos que fizeram isso. O Ministério Público Estadual, naquilo que lhe couber, investigará, a polícia investigará quem é que foi responsável pelos crimes, sem dúvida. Mas eu vejo com bons olhos essa manifestação. E você, João? O Fabrício disse tudo, né? É uma somatória, anos que nós estamos sentindo, né? Que os nossos representantes, acima de tudo, não só os nossos representantes, mas especialmente eles, né? Estão agindo de maneira absolutamente impune. E que o nosso dinheiro, que poderia ser destinado, né, a outras áreas importantes, né, notadamente também saúde, o nosso dinheiro está, né, vazando pelo ralo, né, e caindo na mão de quem não precisa, evidentemente. Né? Então, é uma sensação, é um sentimento que surge daí. Né? De um lado, se ele procura o serviço público, ele encontra um serviço de péssima qualidade. De outro lado, o serviço é caro. Né? Aí ele olha e verifica que a corrupção está campeando. E vem uma proposta dizendo que não se pode investigar os corruptos. Conclusão, tem que sair às ruas mesmo. E aí o melhor de tudo é que não foi patrocinado por ninguém. Isso é o melhor de tudo. Não foi patrocinado por ninguém. Já está aparecendo um montão de gente querendo ser dono do movimento. Exatamente. Né? É a população pensando, ela própria, como é que pode num país como esse que nós estamos vivendo, As como é que escolas foram, porque os professores já mostravam indignação com um monte de sujeira que tem no país, entendeu? Então eu acho um movimento... E você, o vagabundo que foi quebrar, que foi apedrejar, que foi roubar, assaltar a casa, você está filmado, toda a mídia estava lá. Agora é uma hora boa de investigação, quer seja da polícia, quer seja do Ministério Público ou de até mais gente, para localizar você. Hoje eu vi de manhã se eu não me engano era um estudante indiano, viu? Que mais roubou, que saiu com coisa lá na Assembleia do Rio de Janeiro, já indo preso hoje de manhã. Nós não podemos desanimar e ceder a esse grupo. Deixa o povo... Se nós mantivermos, né, a batalha no mesmo sentido, certamente o povo vence. Claro. Que é a grande maioria. Né? A grande maioria, eu tenho assistido, quando os baderneiros começam a agir, eles começam a falar sem violência. Mas aí aproveita, né? Aí é aquele... Aí são os oportunistas, né? E eles aparecem mesmo, mas nós temos que tentar justamente identificá-los e puni-los. Infelizmente, nós estamos... Vou falar mais uma pergunta só aqui. Ó. O Rafael, do Parque Sabiá. Senhores promotores, vocês estão de parabéns pelo trabalho que realizam. Vi uma pesquisa e agora só quero saber se é verdade. O Estado de São Paulo precisa de 8 mil policiais civis e 7 mil militares. Será que é devido a este motivo que o governo quer implantar a PEC para investigar? Eu desconheço essa pesquisa. Eu não sei certamente qual o número de policiais que precisa, Duda, mas uma coisa é absolutamente certa. Não só a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar. A Polícia Federal, como é do âmbito federal, a gente fica um pouco afastado, mas ambas as polícias, elas estão muito carentes de estrutura, não só humana, mas também material, né? Eu fico notando a própria investigação, a nossa investigação, ela é muito precária em função de falta de instrumentos, falta de recursos adequados para poder acompanhar até a própria criminalidade. Né? Então isso é verdadeiro, que nós estamos, né, as duas corporações, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, no Estado de São Paulo, é absolutamente verdadeiro, que são instituições aqui em Bauru, né? Às vezes a gente cobra, né? Nós temos que ter uma certa, né, tolerância até no próprio exercício da função, muitas vezes. Às vezes eu cobro algum delegado de polícia em função, né, de um ou outro crime, mas nós temos que saber entender também as dificuldades, né, de atuação
atuação deles, né? O que não pode, evidentemente, é nós concordarmos com o braço curto, que no funcionalismo público nós chamamos de braço curto, aquele que não quer trabalhar, o omisso, né? Nesse caso, nós temos que agir, né, com mais energia. Mas, em função da deficiência, evidentemente que vai haver necessidade de aumentar o quadro aí. Mas eu não acredito que isso esteja relacionado com o PEC. Não tenho nenhuma relação com o PEC, né? A PEC, de nosso lado, é a busca de uma melhor prestação de serviço. Se do lado da polícia isso é corporativo, eu não sei, mas pelo menos do nosso lado não é. Não é essa a intenção nossa. O que nós queremos é prestar um melhor serviço para a população. Ô, João, mas qualquer viagem que a gente faz para qualquer país do mundo, você vê muito mais policial na rua que você vê no Brasil, né, João? E, acima de tudo, o respeito da população, né? Respeito. Acima de tudo, o respeito da população. É duro você andar 3 quarteirões que você não vê um carro de polícia, viu? E nós também temos que nos lembrar que nós precisamos, população, nós precisamos de mudar, Duda. Nós não podemos fazer passeatas e manifestações uma vez a cada 20 anos, num quadro tão ruim como esse que se apresentava. Nós não podemos ser tão tolerantes com os desmandos, com a corrupção. O povo brasileiro ele precisa se engajar mais. E precisa, de outro lado, acabar com essa história de jeitinho brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro de um lado e de outro lado a tolerância a tudo faz com que crie-se um clima muito favorável para os desmandos, evidentemente. Olha, o que nós recebemos aqui na TV Prevê, e eu particularmente, de e-mails, ou até pelo Facebook, você vê, de pessoas, de brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Europa, dizendo que até que enfim eu estou me orgulhando de ser brasileiro. Porque acho que, olha, mas nós queremos protestos sem violência. Mas eu acho que no mundo, sei lá se tem algum outro país tão passivo como o povo brasileiro. Eu acho que não existe. Eu espero que isso mude, né? Daqui para frente a tendência... Seja um outro Brasil, né, Fabrício? E eu acho que ontem até a medida adotada pelo governo paulista, pelo governo paulistano também, de reduzir o valor da passagem do transporte público, do transporte coletivo, isso já demonstra o acerto dessa juventude que foi às ruas. Eles reivindicaram isso e viram o poder que eles têm nas mãos. Eles conseguiram. Mas pelo que eu ando vendo aí nas redes sociais, na internet, é apenas uma das reivindicações. O movimento me parece que continuará em busca de outros. Então, acredito que daqui para frente, doravante, essa sociedade... E os que querem se aproveitar do movimento, não esqueça que você está sendo filmado, viu? Mas é uma minoria, Duda. É minoria, a própria polícia, que eu acho importante ressaltar, a própria polícia militar que estava lá combatendo, que estava na linha de frente, ela reconhece que a maioria esmagadora é de gente pacífica. É uma minoria, mas muito pequena, que patrocinou a desordem, aquela anarquia que a gente viu. Essa anarquia eu sou contrário. Com a manifestação, não. Bom, infelizmente o tempo explodiu. João, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer bastante a oportunidade que vocês nos ofereceram, a mim e ao Fabrício, de vir aqui colocar para essa população sofrida, né, sintonizá-las, né, acima de tudo, no que se está discutindo, no que pode acontecer, porque é ela, a população, que vai fazer a diferença no dia 26. Se a população estiver com a gente no dia 26, eu acredito certamente que nós não seremos alvo dessa restrição de atribuição, né? Afinal de contas, o que nós fazemos é em prol da população, nós não trabalhamos contra a população. Então, se eles estiverem junto com a gente, nós temos confiança de que sairemos, eu não diria vitoriosos, porque isso não é uma disputa, né? Isso é apenas a busca, o reconhecimento, né? Nós não estamos em disputa corporativa, Duda, e pelo menos a nossa parte é assim. O que nós queremos é verdadeiramente contarmos com a oportunidade de continuarmos atuando em prol da população. E nós estamos percebendo que se não houver esse empenho da própria sociedade para nos ajudar, isso vai acabar acontecendo. Tenho certeza disso.
Fabrício, mais alguma coisa? Duda, só ressaltar um ponto que o Dr. João Henrique já mencionou, sobre os acertos do Ministério Público. Eu também não tenho dúvida nenhuma de que essa campanha contra o Ministério Público, ou seja, favorável à PEC 37, ela visa nos atacar apenas pelos nossos acertos. Há erros, há falha, inegavelmente eles existem. Essas falhas têm que ser corrigidas internamente, corregedoria tem que atuar, tem que punir quem abusou, mas jamais cortar, censurar, enfim, excluir uma prerrogativa do Ministério Público. Isso não pode ser aceito. Bom, acho que nós tivemos o que eu falo, o povo da nossa região é privilegiado de ter claro, e os órgãos de imprensa de Bauru todos abertos, mas uma TV educativa, que tem todo o tempo do mundo para receber as inteligências da nossa região. Hoje, quem não entendia, e semana que vem eu trago o pessoal da Polícia Civil, Dr. Cardia, mais algum outro delegado de expressão aí, vão nos dar a honra de dar a opinião deles, e você, telespectador, vai sentar e avaliar. Agora, eu que estou dentro de uma escola grande, eu falo, da minha opinião, 90% no mínimo é contra a PEC 37. Vamos ver o que vai acontecer no dia 26. Fabrício, obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Duda. Foi um prazer. João, obrigado, viu? Obrigado. Bom, eu quero agradecer a sua audiência e quem hoje tem passeata aqui, ordem, ordem, ordem. Isso acima de qualquer coisa. E você que vai lá para bater alguma carteirinha, roubar alguma coisa, você está sendo filmado, hein? Cuidado. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.